A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para vos transmitir o ensino bíblico, o ensino da palavra do Senhor. Nós já havíamos mencionado que nós iríamos estar tratando e relatando sobre o chamado na vida ministerial, só que destacando algumas funções das quais a palavra do Senhor ela tem nos mostrado, ela tem nos ensinado, ela tem nos conduzido ao entendimento. Desta feita, nós iremos falar sobre o termo, ou a função, o ofício do diácono na igreja ou na casa do Senhor, tá? Eu já peço de antemão a vocês que estão em casa, vocês que estão nos acompanhando, não deixe de se inscrever em nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho de notificações, tá? E lá para você receber todas as nossas mensagens que virão. No nosso canal, nós temos lá a nossa playlist que estão com todos os nossos estudos bíblicos. Mais uma vez eu quero considerar para vocês que esse nosso projeto Andando com Deus, que é um projeto que tem por finalidade trazer o ensino bíblico, iniciamos há pouco tempo, ainda estamos em fase de crescimento, fase de evolução, para tentar melhorar e trazer para você um conteúdo ainda melhor, um vídeo ainda melhor, mais bem preparado, mais organizado, mais elaborado, para que você possa, de fato, estar observando com riqueza de detalhes aquilo que o Senhor ele tem proposto para a nossa vida. Amém? Nós vamos começar sobre um assunto que acredito que seja de suma importância, e para você que tem nos acompanhado, sabe, eu já quero destacar isso de antemão. Nós falamos, quando tratamos sobre o nosso estudo ou o vídeo que falava sobre o chamado ministerial, e eu falei para você que se você quisesse entender porque eu disse que o pastor ele continua sendo diácono, eu disse continue a nos seguir que nós iremos traçar essa metodologia para vocês, que tragam um entendimento mais a fundo daquilo que o Senhor ele tem nos proposto, tá certo? Então, nós traremos um ensino básico a respeito do termo diácono, desta função, deste ofício, para você que tem nos acompanhado. Ao mesmo tempo, também, que eu quero que você entenda que o que nós estamos trazendo para você, não estamos englobando de uma forma geral, porque o assunto ele é muito, extremamente amplo, mas o que for necessário a gente ter que passar, nós vamos passar para vocês, tá? E dentro deste assunto que traçaremos sobre diácono, ou sobre a diaconia, ou sobre o diaconato dentro da casa do Senhor, nós iremos traçar algumas responsabilidades, algumas qualidades, algumas orientações bíblicas a respeito desta grande função, que acredito ser ela uma das maiores funções que nós temos dentro da casa do Senhor, tá certo? Meus agradecimentos, eu quero agradecer primeiramente a Deus por tudo que o Senhor ele tem proposto na nossa vida, ao nosso coração, aquilo que Deus ele tem colocado em nossa mente, aquilo que o Senhor ele tem traçado, que ele tem aprovado. O nosso maior objetivo aqui é de trazer um conhecimento para você, tá certo? Então não deixe de nos acompanhar no YouTube, vá no nosso Instagram também, tá certo? Lá você vai ver Kleber Rosenberg no Instagram, e traremos também algumas mensagens, estaremos impondo ou expondo, algumas considerações também bíblicas, e sobre o tratado da nossa experiência de vida com o Senhor, tá certo? Então não deixe de nos seguir, fique conosco, e em casa pegue um papel, uma caneta, pegue seu exemplar bíblico, se tiver algum irmão também que está próximo a você, se tiver algum parente, sente com ele para poder aprender um pouco mais daquilo que o Senhor ele tem projetado para cada um de nós. Amém? Muito obrigado a vocês que já nos seguem, Estamos aí correndo para alcançar os 100, a marca dos 100 inscritos. Começamos agora há pouco e louvamos a Deus que já estamos com quase 100 inscritos em nosso canal, e você poderá também ser abençoado, tá? Nós estamos impondo aqui conceito de quem tem grande sucesso por conta... Não, o objetivo maior é transmitir a palavra do Senhor. Tem gente hoje que pode angariar seguidores por conta do nome que se tem no meio social, na igreja. Não, estamos aqui para anunciar o maior nome, o nome que está sobre todo nome, que é Jesus. Então, meu agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito.
né? Meu abraço ao meu pastor Misael Félix, a sua esposa, a irmã Rosângela, que estão lá no Distrito Federal, né? Lá em Brasília, sempre tem nos apoiado. Mesmo estando aqui em Pernambuco, ainda também tem ligado, a gente tem conversado, louvamos a Deus por isso. Nós estávamos lá, foi onde damos início a todo esse nosso trabalho do projeto Andando com Deus, e louvamos a Deus por isso. Quero agradecer a minha esposa, que tem nos dado este suporte, né? Que tem nos dado este apoio muito poderoso. Meus amados irmãos, hoje nós iremos falar um pouco sobre a instituição dos diáconos, né? Está descrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7, que eu quero já pedir para que você anote, e nós vamos estar traçando a metodologia, né? Uma dinâmica, tanto prática como a contextualização daquilo que a palavra ela tem nos ensinado. Volto mais uma vez a refletir a você que nos escuta. Nós iremos falar aqui um termo que não é tão abrangente por conta do tempo, porque senão o nosso vídeo ele ia ser um vídeo de fato muito grande. Então nós compartilhamos, tá? Nós iremos compartilhar essa mensagem bíblica. Hoje nós poderíamos estar colocando a primeira parte relacionada a isso e darmos prosseguimento, como eu falei para vocês, que nós iríamos trabalhar com diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores e trazer todo o ensino completo a respeito do que a palavra do Senhor nos ensina, tá bom? Muito obrigado a você que nos segue. Vamos adiante, né, sem perda de tempo. Eu já quero também aproveitar e mostrar para você que está aqui. Nós também utilizamos muito, né, esta palavra aqui, tá certo? Que é a nova chave linguística do Novo Testamento grego. Ele vai de Mateus até Apocalipse, tá? De Wilfried Halbeck e Heinrich von Siebenthal. Então, esses são os dois autores deste livro. E ele é um exemplar, se você vê, bem fininho, né? Aqui. Então, nós trabalhamos muito com ele também, tá? Além também do grego interlinear, né? Você pode estar utilizando o grego interlinear, né? E outros exemplares bíblicos para você pegar aí e ajudar ainda mais para valorizar a mensagem do qual você estará ministrando, tá bom? Bom, já que você abriu a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1 ao verso 7, é o que nós iremos mencionar a respeito disso, ok? Vamos lá. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram, primeiro, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e Prócoro, Nicanor e Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Uma coisa de antemão que eu quero já dizer para vocês: cuidado quando vocês forem falar sobre apóstolos, sobre discípulos, tá? Observe que no texto que nós lemos aqui, ele fala que o número dos discípulos, ele crescia. Então, esses discípulos crescia não relaciona-se aos 12 apóstolos que foram separados por Cristo, tá certo? Esse aqui são discípulos dos apóstolos. Então, a abrangência, o crescimento dos discípulos era muito grande por meio da ministração e dos ensinos bíblicos por onde os apóstolos eles passavam. Tá bom? Bom, eu quero trazer um ensino introdutório, a nível de introdução, antes da gente trazer uma abordagem, de fato, aqui sobre essa questão do diácono. Eu quero dizer para você que eu tive a oportunidade, né? Como eu falei no vídeo anterior, de passar por todo o patamar. Eu fui
não é? Membro da casa do Senhor, não é? Congregado, membro, auxiliar local, auxiliar oficial, diácono e hoje, pela misericórdia do Senhor, presbítero na casa de Deus, com muito orgulho, não é, que eu tenho. Esse orgulho que eu falo não é orgulho que venha sobrepor o irmão, em relação à minha pessoa, não. Esse orgulho que eu tenho é porque eu estou aqui, Deus sabe que eu cheguei aqui e não foi por passar por cima de ninguém, cheguei por questão de orar e fazer a sua obra, e aquilo que eu aprendi com os mais antigos eu coloco em prática, tá certo? Então é muito bom a gente aprender com aqueles que são mais antigos, então louva a Deus por isso, tá bom? Meus queridos irmãos, uma coisa que é interessante, de suma importância relatar, eu quero ser bem claro com isso, tá? Eu não vou deixar nada que venha deteriorar a imagem de ninguém, mas estamos vivendo numa era pós-moderna, um período que, infelizmente, o conceito e a visão de diácono ou a diaconia na igreja, ela tem perdido um pouco o seu valor. A visão que de fato deveríamos ter a respeito de um diácono na casa do Senhor, ou seu ofício, ela está muito aquém daquilo que nós aprendemos a valorizar anteriormente. Então, nós vamos tratar sobre isto aqui, e eu quero que você não deixe de observar os detalhes dos quais nós iremos passar. Separei muitos textos bíblicos, não é? E algumas observações sobre isso. Bom, a palavra diácono, não é? Ou seu substantivo, ela é uma palavra grega e que ela traz, de fato, algumas observações como diácono é aquele que serve, não é? Aquele que está disposto ao serviço. É tanto que uma das observações que eu coloquei o nome em grego na divulgação deste vídeo e embaixo eu coloquei, né, diáconos, e embaixo eu coloquei a excelência do serviço. Então nós entendemos que quem é diácono, ele tem que exercer a sua função com muito amor, com muita dedicação. E isso tem deixado muito a desejar nos dias em que nós estamos vivendo. Tem muita gente hoje que é diácono e acha que, por ser diácono, ele se considera maior ou melhor do que todo mundo. Tem diáconos hoje que só se acham num conceito de ser chamados de diácono se pregarem a palavra de Deus. Quer dizer que se não pregarem a palavra de Deus, eles não serão considerados ou conceituados como diáconos. E quando eu falo num conceito de pregar a palavra de Deus, eu estou falando sobre aqueles que querem utilizar o púlpito da palavra, o púlpito da igreja para falar a palavra do Senhor. E não é por aí, tá? A palavra, o texto, a vida de um diácono, ela é muito mais abrangente do que simplesmente pregar a palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos aprender um pouco. Bom, observe que eu falei para vocês aqui sobre alguns que foram separados no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, de fato, para exercer este ofício, tá? O ofício da diaconia, o ofício de diácono na casa do Senhor. E este ofício ele é muito poderoso. Eu já quero pegar daquilo que eu falei no vídeo anterior, sobre o chamado ministerial, e dizer para você, por que eu falei que um pastor também ele é diácono, ele não deixará de ser diácono? Porque todo pastor ele serve a casa do Senhor. O termo e a palavra diácono, ele relaciona-se a isso. Então, eu sou presbítero, mas nunca deixei de ser um diácono na casa do Senhor. Se um dia precisar de tirar a oferta, eu vou tirar a oferta. Eu sou presbítero, mas eu vou e tiro a oferta. Qual o problema? Se precisar levar uma Santa Ceia, eu sou presbítero. Qual o problema de levar a Santa Ceia? Então, se for necessário ter que limpar um templo, o que é que isso vai me impedir de fazê-lo? Não é? Por mais que isso seja pertinente ao grupo de diáconos também, mas eu nunca vou deixar de ser diácono. Por quê? Porque o serviço na casa de Deus é para todos. E este termo diácono, ele, de fato, ele abrange todas as orientações eclesiásticas dentro da casa do Senhor, tá certo? Então vamos para o que interessa, que são as qualificações, as responsabilidades e aquilo que nós iremos tratar, tá, a respeito de um diácono, tá, na casa do Senhor. Então, uma coisa importante, tá, para a gente entrar nas qualificações aqui de um diácono é o seguinte:
Quando falamos de diácono, nós falamos de uma coisa bem importante, eu queria que você anotasse isso. Tá? O diácono ele é experimentado. Quando falamos sobre experimentado, falamos sobre aqueles que estão passando por um período de experiência para ser aprovado. O diácono ele é um pré-requisito, ele é um estágio para chegar ao presbitério da casa do Senhor. Tá? Para ele alcançar o presbitério, ele tem que ser um diácono. Óbvio, isso aqui não é engessado, já existiram casos de que Deus, não é, isoladamente, algumas pessoas foram chamadas, não passaram, né, pelo diaconato, né, por causa da obra que Deus tinha sobre a vida dele. Mas é comum que aquele que chegue a uma certa posição eclesiástica, ele de fato passe por todos os patamares até chegar, né, a posição de pastor, né, a posição eclesiástica de pastor. Então, não tem como você pegar um elevador e ir direto para ser pastor. Não, você tem que passar, por quê? Porque isso é um período de estágio até chegar ao pastorado. O diácono, ele é um estágio que ele está passando para poder chegar ao presbitério, tá? E essa função de diácono, ela tem que ser muito, mas muito bem exercida dentro da casa do Senhor. Então vamos lá, aprovados, né? A tradução do termo grego, né, dokimazo, que significa provar por meio de teste. Então é isso que ocorre. Todo diácono ele está passando por um teste, por um período de experiência, por um estágio. E após aprovado, ele chegará ao patamar de um presbítero, né? Ele chegará ao presbitério. Nesta ocasião, nós consideravelmente iremos analisar que ele pronto, passou pelo teste, ele foi aprovado, agora ele poderá exercer a sua função. Só que aquele que é diácono, ele deve entender que ele é diácono, ele não é presbítero, ele é diácono. Porque tem muitos que são diáconos e acham que são pastores, que são evangelistas, que são presbíteros. Não. Cuidado com isso. É óbvio que neste conceito nós temos que ter uma observação, nós temos que ter uma visão ampla das coisas relacionadas à obra do Senhor. Já existiram diáconos, e nós vamos mencionar isto aqui, tá? Já existiram diáconos que foram diáconos, mas exerceram a posição de um evangelista. Tudo cabe em relação ao contexto da obra de Deus. Existem lugares que necessitam, que carecem, alguns foram enviados para este trabalho, bem como um dos 7 que eu vos falei aqui, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, que é Filipe. E nós vamos só mencionar rapidamente sobre ele para você entender o que é que eu quero dizer, tá certo? Porque Filipe, ele era tanto diácono, como também ele era evangelista. Então a visão deste conceito é que ele tanto exercia a sua função do zelo, do serviço, né, à casa do Senhor, a obra de Deus, como também ele tinha a função do trabalho de um evangelista, mesmo sendo um diácono, tá bom? Bom, vamos lá ao que interessa. O que eu tracei para vocês foi alguma metodologia, né, algum ensino, alguma observação, alguma experiência prática relacionado ao diácono. E vos falei também, para refrescar aí na sua mente, que algumas pessoas querem ser diáconos, mas não querem os ossos do ofício. São pessoas que não querem, de fato, exercer o seu ofício. Eu quero cargo, eu quero título, eu quero nome, mas eu não quero exercer a minha função. Ser diácono não é somente estar à porta da igreja. Ser diácono não é somente tirar a oferta na hora do ofertório. Não, ser diácono vai muito mais além disso. Ser diácono vai pelo zelo da casa do Senhor. Ele também é zelador. É aquele que tem a observação de limpar a igreja, de limpar um banco da casa do Senhor, de capinar o mato, né, lá no templo, ao redor do templo, deixar a igreja limpa, chegar mais cedo. É aquele que é o primeiro que chega e muitas vezes o último que sai. Às vezes o pastor tem alguma reunião após o culto, ele tem que ficar para acompanhar, para dar um suporte, uma assistência no momento em que o pastor precisar. E hoje, infelizmente, a gente não vê isso. Às vezes o diácono chega depois que o culto começa, porque ele tem que dar um suporte na parte externa do templo, na recepção de quem vem. Muitas vezes chega mais tarde do que todo mundo. O culto já tem começado, ele chega muito depois. E muitas vezes o culto termina, ele vai embora e nem sequer tem a preocupação de chegar para o pastor e perguntar se precisa de alguma coisa. Então hoje as coisas mudaram demais. Né? Mudou muito, então a visão do diácono hoje ela tem mudado um pouco. Vamos aqui, irmãos, qualificações e responsabilidades bíblicas relacionadas ao diácono, tá?
Comparar o ofício de diácono ao de presbítero nos ajudará a responder algumas questões. Isso é óbvio. Os líderes espirituais primários de uma congregação são os presbíteros, né? Eles são considerados, inclusive, por alguns pastores, como um copastor da igreja. O presbítero é como se fosse um copastor da igreja, mas não vamos mencionar sobre ele, só para a gente trazer uma separação aqui das coisas, tá? Então, os quais são também chamados bispos ou pastores no Novo Testamento. Presbíteros ensinam ou pregam a palavra e pastoreiam as almas daqueles que estão sob seus cuidados. Tá? A gente vai ler daqui a pouco Efésios 4 e 11, 1 Timóteo capítulo 3, verso 2, 1 Timóteo 5 e 17, Tito 1 e 9, Hebreus 13 e 17. Tá? Para você deixar marcado, deixe isso aí marcado na palavra do Senhor. Os diáconos também possuem uma função crucial na vida e saúde da igreja local, mas a sua função é diferente daquela dos presbíteros. O papel bíblico dos diáconos é cuidar das necessidades físicas e logísticas da igreja, de modo que os presbíteros possam se concentrar no seu chamado primário. Né? Então veja, o diácono ele é um apoio a toda a obra. Ele é um apoio a toda a obra. É por isso que cada um tem que exercer a sua função do qual foi chamado, tá? Não queira colocar o carro na frente dos bois. No momento certo, Deus designará você a uma função da qual será muito mais participativa em relação a outras atribuições na casa do Senhor. Mas se você é diácono, né, se ponha no seu devido lugar como diácono e exerça a sua função no diaconato na casa do Senhor, tá bom? Essa distinção é baseada no padrão encontrado em Atos, capítulo 6, do verso 1 ao 7, que nós fizemos a leitura. Então, os apóstolos eram devotados à oração e ao ministério da palavra. Tem diácono hoje que nem orar quer mais. Tem diácono hoje que nem ler a palavra ele quer mais. Às vezes, tem alguns que só oram e não leem a palavra. Tem outros que leem demais a palavra e não oram mais. Né? Tem alguns que estão desconsiderando, descaracterizando o conceito do que é uma oração. Né? Não vão mais para os trabalhos de oração. Então, infelizmente, isso tem alcançado a vida de muitos diáconos na casa do Senhor. Uma vez que esse era seu chamado primário, 7 homens foram escolhidos para lidar com assuntos mais práticos, de modo a dar aos apóstolos a liberdade para continuarem a sua obra. Né? Então veja isso, é um apoio, os diáconos são apoio à obra de Deus. A partir do momento em que o diácono ele não compreende isso, ele não vai ver a obra crescer. Por quê? Porque ele tem que fornecer o seu papel de diaconato na casa do Senhor. Ele tem que servir a igreja e com excelência, e com amor, e com dedicação. Né? Ele tem que fazer isso. Ele não pode simplesmente cruzar os braços. Agora eu sou diácono, acabou, então para mim eu vou quando eu quiser, eu vou quando eu puder. Não é assim que funciona. A partir do momento que você aceita, você não aceita somente o título de diácono, você aceita também todos os seus requisitos que de fato são levados às suas costas em relação àquilo que você tem que executar. Tá bom? Então vamos lá. Uma vez que esse era o seu chamado primário, né? Então os 7 foram separados. Eu quero que você preste bem atenção numa coisa que acredito que muitos que nos acompanham ou já ouviram ou já leram na palavra de Deus. E eu quero que você deixe grifado aí capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, tá? Capítulo 6 e o verso de número 5, deixe grifado aí e acompanhe comigo. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, né, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Vamos lá. O primeiro que nós falamos aqui foi quem? Estevão. Estevão foi diácono na casa do Senhor, e uma das coisas que me chama muita atenção é que no verso 8 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, ele dizia: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Verso 9, e levantaram alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, entende isso aqui, irmãos. O saudoso pastor Antônio Gilberto, uma vez ele deixou uma frase que eu tenho a mania de colocar essa frase para que todo mundo veja.
ele mencionou uma frase dizendo que batismo com o Espírito Santo sem a manifestação da língua, ela não é batismo com o Espírito Santo. E veja que aqui o diácono Estevão, ele era de fato cheio, a Bíblia diz que ele era cheio de fé e de poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E era de grande sabedoria. Também nós temos um vídeo, né, que está aí para que você possa observar, aprender que você ser inteligente ou você ter conhecimento não quer dizer que você é sábio. Entenda isso. A sabedoria ela está muito mais além de uma inteligência ou de um conhecimento, né? Estevão, ele era cheio de fé, de poder, e muitos prodígios aconteciam por meio de seu ministério no diaconato. E além disso, ele era o quê? Sábio. Ele era tão sábio que aqueles que tentavam contender contra ele não conseguiam por conta da sua sabedoria, tá certo? Então veja quem era Estevão, né? E por conta disso, Estevão ele foi apedrejado fora da cidade, e um dos que foram incitadores da morte de Estevão foi o próprio Saulo, que logo após, no caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos, ele se encontra com Cristo e lá há toda uma transformação de vida, né? Lá ele vai dar início a uma das grandes transformações e modificações de vida, né? Que ele passa agora de ser Saulo para ser Paulo, né? Transformado por Deus. Esse é o nome que nós conhecemos. Segundo nome dos 7 diáconos aqui é Filipe, tá? Que nós mencionamos para vocês. Filipe, e eu queria que você abrisse a Bíblia também, Atos dos Apóstolos, só para a gente entender aqui. Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 8. Tá? Nós vamos ler aqui, e o verso 26 em diante. Atos, capítulo 8, verso 26 em diante. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Escute, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava da cidade, né? Ele estava voltando para a Etiópia. E a palavra do Senhor diz que assentado em seu carro lia o profeta Isaías, mas ele lia e não compreendia o que estava escrito. Filipe, ele foi arrebatado. O arrebatamento de Filipe foi um arrebatamento geográfico, foi um arrebatamento terreno, foi um arrebatamento local. Então, veja que Deus trouxe Filipe para onde? Tirou Filipe da cidade onde ele estava e trouxe Filipe para o deserto. Mais um ensino bíblico. Quem é chamado para o serviço de diácono, ele não pode escolher o que deve ser feito. Ele deve executar conforme Deus o determina, tá? Eu sou diácono de uma igreja, então eu devo submissão, honra e respeito àquele que é meu superior, que foi separado por Deus. Eu não posso pecar. Alguém pedir para eu pecar, para eu mentir, eu não devo fazer. Mas o meu exercício, o meu ofício, eu tenho que executar. Por quê? Porque é assim que a palavra ela me ensina que eu deva fazer. Se você é diácono e não quer atentar para isso, então me desculpe, você é um diácono só de nome, né? Mas de ofício, de qualificações e responsabilidade, você está muito aquém da sua função, tá? Então, Filipe, ele veio para o deserto. Tem muita gente que diz assim: eu não vou sair daqui não, rapaz, aqui ó, tá abastado, aqui tem muita coisa, eu vou fazer o que no deserto? E veja que Filipe, né, na sua humildade como diácono, Deus fez com que florescesse na vida dele o espírito de um verdadeiro evangelista. Foi por meio de Filipe que o etíope eunuco ele pôde compreender o que estava escrito em Isaías, porque Filipe foi aquele que o trouxe o esclarecimento das escrituras sagradas. E veja que lá no capítulo 6 ele traz esta orientação, né, a respeito de que aquele que é diácono, ele também tem que ser ou exercer, né, a posição de leitor da palavra, ele tem que ensinar a palavra de Deus ou andar conforme a palavra de Deus. Então Filipe, ele exerceu esta função. Filipe foi o segundo diácono desta lista conhecido por nós. Tá? No capítulo 6 ainda adiante, ele fala sobre Prócoro. Nós sabemos que dos 7, Prócoro, Nicanor e Timão e Pármenas,
né, eles não eram tão conhecidos historicamente. Mas Estevão, Filipe e o terceiro, que é Nicolau, prosélito de Antioquia. Nicolau, ele era gentil, né? E de gentil ele veio a ser judeu, e de judeu, prosélito, agora passou a ser cristão. Então veja que ele passou por todo este procedimento para poder ser diácono, exercer a função de diácono no meio do povo de Deus. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que em Apocalipse vai falar sobre os nicolaítas, tá? Isso aqui é bem interessante, porque muitos, quando leem sobre este nome, vão falar sobre ele relacionado a isso, tá? Aqueles que eram seguidores dos nicolaítas, ou dos ensinamentos dos nicolaítas. Ele era diácono, de 7 diáconos separados para exercer a função. Infelizmente, tem muitos diáconos que são separados, são consagrados, mas infelizmente lá na frente ele toma uma posição diferente das coisas. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para você que está me ouvindo, que está me assistindo, é que existem diáconos que você deve tomar cuidado, porque tem muitos que estão por aí somente com a função e com a finalidade de tentar deturpar a sua mente diante dos ensinos bíblicos da palavra do Senhor. E isso tem ocorrido muito, tá? Muitos diáconos se acham na posição de ser melhores do que os seus pastores. E ele tem que se manter no seu devido lugar, tá? O homem tem que ser um homem de honra. Ele não pode estar ali simplesmente para estar tentando gerar contendas, não é? Ou fuins no meio dos obreiros ou no meio do povo. O diácono tem que ficar no seu posicionamento. Se não cabe ao diácono resolver tal situação, ele tem que levar o problema ao pastor da igreja para que seja resolvido, tá? Para que não gere problemas, para que não gere situações adversas. Vamos mais adiante aqui, meus queridos irmãos. Eu falei para vocês de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, por favor. Abra comigo, 1 Timóteo, capítulo 3, e o verso de número 2. Deixe marcado aí também. Eu vou ler com você, que diz assim a palavra do Senhor. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar, tá? Veja que no capítulo 3 de 1 Timóteo, ele vai falar sobre os deveres dos bispos. Então, meus amados irmãos, aqui, né, em 1 Timóteo, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, nós vamos ler aqui no capítulo 3, do verso 8 ao verso de número 13, que diz assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé em que há em Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, veja isso aqui. Em outras palavras, o diácono ele não pode ser maldizente. A palavra maldizente para alguns é aqueles que, de fato, se constituem como filhos, ou como adeptos das atitudes ou das características do diabo. Então ele não pode ser desta forma. Ele tem que ser honesto, não de língua dobre. Tem muito diácono falando que não deve por aí, né? Se você não tem fique na sua, calado, vá orar. Não, irmão, vamos, leva para o pastor, conversa com ele, mas não toma posições, não gere contenda. Você é um divisor de águas no meio da igreja, tá? Uma das coisas que é muito interessante e vale colocar isso em pauta é que o que exerce a função de diácono na casa do Senhor, aquele que serve a igreja, tanto na condição espiritual como na logística, numa questão logística, por assim falar, ele tem que tomar cuidado,
porque ele é a pessoa que intermedia o povo ao templo, ou o povo ao pastor. Você está entendendo isso? Muita gente vai querer procurar o diácono para querer tirar satisfação de uma coisa que quem deve dar explicação é o pastor e não o diácono. Então o diácono tem que ficar calado, não de língua dobre. Tem muito diácono que anda por aí, me desculpe a expressão, mas com fofoca, com disse-me-disse, gerando contenda, intriga. Pelo amor de Deus, cuidado com isso. Você não foi chamado para fazer isso. O diácono tem que ser vigilante na portaria da igreja. Ele tem que tomar cuidado, ficar atento com o que o pastor ele tem para lhe falar, como também com a parte externa da igreja, ou com a igreja de um modo geral. Tem que se haver essa gestão ali, para que ele possa entender de fato a sua função. Isso está incluso no pacote do ofício de um diácono. Isso é qualificações, são responsabilidades dos quais o diácono não pode deixar de fazer. E, infelizmente, isso não tem acontecido muito nos dias de hoje, né? O diácono ele tem que tomar cuidado, ele tem que saber falar. Falar com quem ele recebe, falar com a igreja, falar com o povo, falar com o ministério. Ele tem que saber como falar, ele não pode falar de qualquer forma, nem pode dizer tudo, nem pode falar tudo. Ele tem que tomar cuidado com isso. Tem muito diácono que fala demais. Fala além do que deveria falar, né? Então, cuidado com isso, não pode ser cobiçoso, não pode ser ganancioso, é o que eu falei agora há pouco. Eu quero ser presbítero, eu quero ser evangelista, eu quero ser pastor. Tem muitos até dizendo assim, mas eu sou diácono, mas eu sou melhor do que o pastor fulano de tal. Para com essas coisas, se fulano foi separado para ser pastor, meu amigo, é porque teve qualificações para isso. Se você não chegou até lá, é porque alguma coisa ainda falta em você. Então, procure fazer isso. Uma coisa que eu aprendi. Isso é uma observação até dentro ou no meio dos militares. Tem gente que nasceu para ser soldado e vai morrer soldado. Mas tem gente que nasceu, não é, para ser soldado, para ser cabo, para ser sargento e ser um oficial de grande patente. Mas tem gente que nasceu para ser diácono. Eu falei para você, uma coisa é você ter muito conhecimento. E outra coisa é você ser sábio. Salomão, ele tinha muito conhecimento. Salomão era muito inteligente, mas ele pediu para Deus sabedoria. Então tome cuidado com isso. Sua inteligência e seu conhecimento não quer dizer que você é sábio, não. Cuidado com isso aí. Tá? E você também tem que servir a igreja. E isso tem que ser feito com amor. Eu não posso ser carrancudo a servir a igreja, a casa, a obra. Não. Eu tenho que servir com amor e dedicação. Né? Mas o pastor pediu para fazer, isso eu não vou fazer. Então aí, meu amigo, infelizmente você foi consagrado para ser diácono, mas você não está servindo da maneira que deveria servir como diácono, né? Infelizmente isso tem acontecido no meio da igreja, né? No meio do povo do Senhor. Então vamos lá, ele tem que ser respeitável. Esse termo normalmente se refere a algo que é honorável, digno, estimado, nobre. Tem que ser assim, é uma das características, né? De uma só palavra, aquele que tem a língua dobre, dizem uma coisa a certas pessoas, mas depois dizem algo diferente a outras, ou dizem uma coisa, mas querem dizer outra. Ele tem duas faces, né? São insinceros, são pessoas de duas faces, de duas identidades, de duas características. Cuidado, não é? Tem que ser não inclinado a muito vinho. O homem é desqualificado para o ofício de diácono se for viciado em vinho ou outra bebida forte. Não cobiçoso de sorte da ganância. Se uma pessoa ama o dinheiro, não está qualificado para ser diácono. Sólidos na fé e na vida. Paulo também indica que um diácono deve conservar o ministério, né, da fé com consciência limpa. A expressão ministério da fé é simplesmente de um modo que Paulo fala ao Evangelho em 1 Timóteo 3,16. Consequentemente, esta afirmação se refere à necessidade de os diáconos manterem-se firmes no verdadeiro Evangelho e não oscilantes. Eu sirvo a uma determinada, escute isso, eu honro, respeito denominações, mas se eu estou em uma denominação, eu tenho que respeitar ela. É aquela denominação que eu estou, é aquela convenção que eu estou, é aquela instituição que eu estou. Então respeite aonde você está. Tem gente que está em uma instituição, em uma convenção, em um local, mas mete o pau no pastor, no presidente, na convenção, na instituição. Não faça isso não, meu filho. Se você não está se sentindo bem, saia dali e procure um lugar onde você se sinta bem.
Mas enquanto você estiver ali, aquilo que está sendo passado vai ser passado conforme aquela denominação, aquela convenção, aquela instituição, ela aprendeu a, de fato, passar a ensinar. Então não se sente bem, eu não me sinto bem, isso daí está errado, isso aqui está assim, está assado. Pega essas coisas, meu amigo, e vá procurar um lugar onde você se sinta bem, mas ali não vai dar certo. Não é? Então cuidado com isso, tá bom? Não cobiçosos de sorte da ganância. Se uma pessoa ama o dinheiro, não está qualificado para ser um diácono, especialmente porque os diáconos, com frequência, lidam com questões financeiras da igreja. Né? É fácil um diácono ele lidar com questões financeiras da igreja. Em outras palavras, vamos ser sinceros, tem gente que quer roubar, né, aquilo que de fato está sendo consagrado e entregue a Deus. Eu não posso ser roubador, irmão, né? Ganancioso. E tentar apontar os detalhes de onde de fato aquela finança ela está indo. Aquilo está indo para o bolso de não sei quem. Não, irmão, esqueça isso em nome de Jesus. Faça a sua parte. Não é? Faça a sua parte. Óbvio, os questionamentos eles vão existir sempre. Isso é normal. Mas a questão de você observar aquilo que você faz e tentar ser ganancioso mediante aquilo que você está vendo, isso aí está fora dos parâmetros de um diácono. Né? E é muito mais fácil tratar com a parte financeira da igreja os diáconos, né? Nós sabemos disso. Inclusive, antigamente, alguns eram chamados até de tesoureiros, porque eles eram responsáveis por essa parte. Mas ele não pode ser cobiçoso, não pode cobiçar aquilo que não é dele. Tá bom? Sólidos na fé e na vida. Paulo também indica que um diácono deve conservar o ministério da fé com consciência limpa. A expressão ministério da fé é isso. Né? Diante do evangelho, ou da aplicabilidade do evangelho na sua vida. Né? Então o diácono ele tem que ser responsável também em manter esta crença. Ele não pode fugir disso. Se é comportamento de um diácono, deve ser consistente com suas crenças. Então ele não pode estar em um local, como eu falei, lá acredita-se de uma forma, fala de uma forma, e eu estou em outro totalmente diferente, pensando que, não, mas aqui está errado, ali é que está certo. Meu amigo, você está errado num lugar, você está errado no lugar certo. Então vá para um lugar onde você se sinta bem. Né? Então ele não pode, ele tem que ser, ele deve ser consistente com as suas crenças. Se ali a crença é dessa forma, a observação é dessa forma, ande conforme você está aprendendo. Irrepreensível. Paulo escreve que os diáconos devem ser primeiramente experimentados. Aquilo que eu falei, é um estágio para o presbitério. Né? Experimentados. Isso aqui é um termo de caráter geral de uma pessoa. Embora Paulo não especifique o tipo de teste que deve ser feito. No mínimo, deve-se examinar a vida pessoal, a reputação e as posições teológicas do candidato. Isso deve ser analisado. Tá? Esposa piedosa. É discutível que no verso 11 se refere à esposa do diácono, a uma diaconisa. Tá? Esse verso 11. No que interessa essa discussão, isso é muito sério, irmãos. Tá? A diaconisa, o diácono, a diaconisa, eles não podem ser maldizentes. Eu falei para você, maldizente é uma das características do inimigo. Ou daqueles que sempre estão distantes do que a palavra nos ensina. Estevão, no capítulo 6, verso 8 de Atos dos Apóstolos, diz que ele era um homem de fé. O diácono tem que ser um homem de fé. Não é? E ele tem que acreditar. Tem muito diácono hoje que eu falei para vocês, querem pregar a palavra, não acreditam mais no batismo com o Espírito Santo, não acreditam mais no falar em línguas, não acreditam mais em prodígios, não acreditam mais em sinais, não acreditam mais em maravilhas, entendeu? O seu conhecimento tomou conta da sua vida e da sua mente de uma forma que a fé não faz parte mais da sua vida. Né? Ele não acredita mais nos prodígios e nos sinais que Deus ele pode realizar na vida de muitos. Infelizmente, isso tem acontecido. Marido de uma só mulher. Né? Então, veja, ele não pode ter duas mulheres. E aí vai até uma conversa, é até engraçado isso, que muitas pessoas falam. Eu nunca vi um Adão com duas Evas. Né? Então veja que quando passa de ter aquela sua esposa e ele passa a ter uma segunda, veja que a vida do obreiro, ela não anda da forma que a palavra ela tem ensinado. Isso vai gerar um problema na sua vida de uma forma tão grande. E as condições que a palavra nos ensina fala sobre isso. Nós vamos ver sobre a vida do próprio rei Davi, quem era Davi. Né? E diante do que Davi ele fez, você vai ver que a sua ação, a sua atitude trouxe um desastre no meio da sua família por conta disso. Então, marido de uma só mulher. A interpretação da passagem difícil consiste em entendê-la como a fidelidade, né, do marido. Governe bem seus filhos e sua própria casa. Tem muito diácono que quer corrigir o filho dos outros, mas não corrige o seu.
Tem muito diácono que fala da vida de A e de B, mas não olha para a sua. Né? Então tome cuidado. Tem muito diácono que olha para a mulher de A e de B, mas não olha para a sua mulher. Então cuidado com isso, governe bem a sua casa, os seus filhos, seja um espelho para ele. Então, de um modo geral, a qualificação moral é listada também, né, para os diáconos. Então, veja que tudo que nós falamos, né, é que essas qualificações, ela tem que estar de comum acordo com quem? Com os diáconos. Então, diácono, eu quero dizer para você, exerça a sua função, tá? Exerça a sua função. Você também é um mordomo na casa de Deus. Você está ali para servir a igreja, a noiva do Cordeiro. Você está ali também com uma visão gestora e uma logística da qual venha dar suporte à igreja, tanto na área espiritual como também na área material. E quando eu falo na área material, eu estou tratando aqui do conceito da zeladoria. Tem muitos diáconos que chegam na igreja, vê a igreja com uma coisinha ali suja, vê outra ali, mas não se preocupam em organizar. Não querem fazer mais isso. Esse ofício da vida dele parece que está distante, ele não consegue fazer isso. Infelizmente, a vida ou a visão de um diácono hoje na casa do Senhor, ela tem deixado muito isso. Então aprenda, né? Sirva a igreja e sirva com amor. Sirva com amor. Seja sábio. Ah, mas eu não tenho muitas. Peça a Deus. E Deus ele vai lhe conceder sabedoria para você lidar com tudo que está dentro da casa do Senhor, tá? Deus possa vos abençoar, Deus possa vos ajudar. Né? Estamos hoje começando a despontar de um assunto de extrema relevância. Tá? Obviamente, nós poderemos voltar a ressaltar sobre outras características em assuntos futuros, mas hoje nós estamos falando sobre o diácono e traçamos algumas metas, algumas metodologias contextualizadas na palavra do Senhor diante disso aqui, tá bom? Então que Deus possa vos ajudar, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.